Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá na primeira carta do apóstolo João. Pode sentar. 1 João, capítulo 1. Os 4 primeiros versículos é tudo que nós cantamos aqui nessa manhã. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Capítulo 2, dos versos 1 até o 11. Capítulo 2, dos versos 1 a 11, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero, mais uma vez, Pai querido, junto com meus irmãos e irmãs, nesta manhã, ó Deus querido, consagrar mais uma vez as nossas vidas, ó Deus, no Teu altar. Ó Deus querido, Tu és Senhor, Tu és absoluto, Tu és aquele que tem todo o poder e autoridade em todas as coisas, Pai. Tu tens, ó Deus, amado a Tua igreja, tem amado o Teu povo, tem amado a humanidade, ó Deus, de maneira tão especial, Pai querido, que o Senhor mesmo tomou a iniciativa entregando o Seu Filho para que nós pudéssemos ter vida e ter vida segundo o Teu coração. Então, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, vem com Teu Espírito mais uma vez e nos encha, Pai querido. Dá-nos a autoridade, dá-nos a capacidade, ó Deus querido, de poder falar em Teu nome. Dá-nos, Pai querido, a direção, Pai querido, para essa manhã, para que, revestido na Tua presença, ó Deus querido, nós possamos sair daqui, ó Deus, melhores do que como quando entramos aqui. Pai, no poder do Teu nome, Pai, eu preciso, meus irmãos e irmãs, precisam da Tua unção, ó Deus querido, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria
traduzir tudo que nós cantamos aqui através da palavra que nós acabamos de ler. Eu entendo que as cartas do apóstolo João, elas são, né, a gente escuta muito falar, né, que são as cartas do amor, né? A maneira com que João se refere a essas cartas, a maneira que ele trata os seus ouvintes, é uma forma muito carinhosa, ele chama de filhinho, ele chama disso, daquilo, né? É uma carta amorosa, mas, apesar de ser uma carta carregada de amor, ela é extremamente confrontadora e desafiadora. Ao mesmo tempo que ela está carregada de amor, ela é pesada em alguns momentos, alguns confrontos que ela realiza, né, nas nossas vidas. Se a gente quiser fazer uma avaliação de como está verdadeiramente a nossa vida com Deus, se a gente mergulhar nessas cartas aqui com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza que nós vamos descobrir que nós precisamos aprofundar de uma forma muito grande a nossa jornada e a nossa caminhada com Deus. O versículo 6 que nós lemos diz assim que aquele, no capítulo 2, o versículo 6 diz que aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Aquele que diz que permanece em Cristo precisa andar como ele andou. Jesus sempre atraiu, querido, a atenção de milhares de pessoas, sempre. Não só depois da crucificação, depois da ressurreição, durante a sua jornada. E as pessoas, elas se maravilhavam não apenas com os sinais que Jesus fazia. Elas ficavam maravilhadas como Jesus vivia. Elas se maravilhavam com os ensinos de Jesus, né? A gente encontra isso em muitos lugares das Escrituras. As pessoas estavam ouvindo Jesus e ficavam maravilhadas, e eles diziam, expressavam isso, dizendo que Jesus ensinava como quem tem autoridade, como alguém que conhecia verdadeiramente do que estava falando. Eles ficavam maravilhados com as reações de Jesus. Em muitas situações de dor, em muitas situações de conflito, a gente olhava e falava assim, agora ele pega de pau. Mas Jesus tinha uma reação diferenciada, tinha uma ação diferente daquilo que naturalmente se esperaria de uma pessoa. Jesus estava verdadeiramente bem à frente do seu tempo. Agora é interessante, querido, que quando a igreja do Senhor surgiu, Atos 2 em diante, a gente percebe que muitas das reações que as pessoas se maravilhavam através da vida de Jesus, agora ficam maravilhadas com a reação da igreja que nasceu. Atos 2:47, depois do Pentecoste, a palavra diz que a igreja vivia de uma maneira tão profunda, ela vivia de uma maneira tão intensa aquilo que o Senhor estava ensinando, que as pessoas de fora, maravilhadas, se aproximavam e se achegavam da igreja. A vida da igreja nascente, ela atraía muita gente. Atos 11:26, lá em Antioquia, né, depois de passar por alguns períodos de grande tribulação, a palavra diz assim que em Antioquia, os cristãos, os seguidores, aqueles que estavam no caminho, foram pela primeira vez chamados de cristãos. As pessoas olhavam para eles e viam Jesus. Olhavam para eles e viam na atitude, na postura, na ação deles, a pessoa de Jesus. Por isso foram chamados de cristãos. Atos 17:6 diz assim, estes que têm transtornado o mundo também chegaram entre nós. Também chegaram entre nós. Eu penso, queridos, que nesse tempo de tamanha tribulação que o mundo está passando, nesse tempo de tamanha dor,
de tamanha incerteza, de tamanha insegurança, Deus precisa levantar a sua igreja de novo, andando como Jesus andou. Enquanto eu estava pensando, estava perguntando como Jesus andaria entre nós nesse tempo, se Ele estivesse vivendo aqueles 3 anos agora, no meio dessa pandemia, no meio desse caos, no meio de tantas ameaças, como Jesus estaria agindo? Ou o que Jesus espera de nós? Eu penso que o desafio do Senhor Jesus para nós é o mesmo. É o desafio de andarmos como Ele andou. É o desafio de andarmos como Jesus andou. E talvez a gente pergunte assim, por quê? Primeiro, porque esse é o desejo do coração de Deus, queridos. É o desejo do coração de Deus desde o princípio. É a nossa vocação, é o nosso chamado. O desejo do coração de Deus é que eu e você possamos andar como Ele andou. Ele se tornou o modelo, Ele se tornou o referencial para que nós possamos andar. O início dessa carta de João começa com um testemunho de intimidade, um testemunho de profunda intimidade. É como se João estivesse dizendo assim, olha, o que nós estamos dividindo é o que nós estamos vivendo com o Senhor. O que nós estamos compartilhando é o que nós estamos experimentando da parte de Deus nas nossas vidas. E o nosso desejo é que isso seja também experimentado por todos nós, por toda a igreja. E quando a gente olha as Escrituras, a gente vê que esse sempre foi o alvo e o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. João 1, 11, 12, quando fala daquilo que Jesus veio fazer, ele diz assim que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Houve um milagre com a vinda do Senhor Jesus, nós que, segundo o apóstolo Paulo fala em Efésios, nós que estávamos distantes, nós que andávamos longe, nós que estávamos distantes da aliança, fomos aproximados, colocados de novo na presença do Senhor, não agora como um ser religioso, mas como filho, para viver verdadeiramente o privilégio de filho e andar como filho em intimidade com o Pai. Jesus rompeu com todas as barreiras e deu o poder para que nos tornássemos filhos de Deus. Mateus 11, 28 e 29, um texto que ele diz assim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, quebrados, destruídos, arrebentados, né, cheios de coisas destruidoras, ele diz assim, vinde a mim, e aprendei de mim, caminha comigo, anda como eu ando, anda do meu jeito, anda segundo a minha direção, anda segundo aquilo que eu tenho estabelecido como propósito e como princípio. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, suave. Era propósito de Deus, querido, é propósito de Deus que nós nos levantemos e andemos segundo o coração dele. Romanos 8, 29, ele diz assim que ele nos designou para sermos imagem e semelhança dele. Ou seja, assim como a igreja nascente, que as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, esse aí parece cristão, parece Cristo. A igreja precisa olhar para nós hoje e dizer assim, esse povo aí reflete Cristo. Na sua postura, na sua atitude, no seu jeito, no seu pensar, no seu falar, no seu caminhar, no seu proceder. Reflete verdadeiramente Jesus. O apóstolo Paulo diz que Deus nos designou. Romanos 8,14 diz, aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Porque não tem jeito de ser guiado pelo Espírito e não ser parecido com o Senhor. Não ser parecido com Ele. Efésios 4, 10 a 16,
É interessante que no versículo 10 ele diz assim que é Deus que enche todas as coisas. É Deus que enche todas as coisas. E no versículo 11 ele diz que Deus deu para a igreja pastores, profetas, evangelistas, mestres, doutores, com vistas ao aperfeiçoamento, para que nós possamos chegar à estatura da plenitude de Cristo. Possamos, em nosso processo, né, de caminhada, de crescimento, cada dia que passa, a gente ficar mais parecido com o Senhor. Efésios 5, ele diz assim: sede imitadores de Deus. Talvez a gente diga assim, mas como é que a gente pode imitar quem a gente nunca viu? Mas aí Jesus diz assim: quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. O versículo 2 de Efésios 5 diz assim: e andai em amor, como Jesus andou. Como Jesus andou. O desejo do coração de Deus, querido, é que nós possamos andar como Ele andou. E talvez esse tempo, esse momento tão desafiador que a gente vive, seja um momento onde mais nós estamos sendo chamados por Deus para andar como Ele andou. Para andar como Ele andou. Nós estamos lidando com dor, nós estamos lidando com perda, nós estamos lidando com pessoas que perderam seus queridos, nós estamos lidando com ameaças intensas. Mas às vezes a gente perde de vista. Talvez a grande pergunta que eu e você precisaríamos fazer nesse tempo de crise é: Deus, o que o Senhor faria? Como eu posso andar como o Senhor nesse tempo? Apesar de tantas batalhas, de tantas dores, às vezes a gente se perde em tantos detalhes, em coisinhas tão sem valor, e a gente perde de vista aquilo que Deus tem como propósito intenso para as nossas vidas. O grande desafio do coração de Deus, querido, é que a gente possa andar como Ele andou. O segundo grande desafio, se esse é o desejo de Deus, que a gente ande como Ele andou, o segundo grande desafio é eu fazer daquilo que Deus deseja o meu alvo principal. Se esse é o desejo do coração de Deus, né, que a gente ande como Ele andou, essa deveria ser a minha maior meta, o meu maior alvo, o meu maior propósito. Verdade ou não? Se é o desejo dEle, se é o que Ele quer para a minha vida, se Ele fez a obra que fez para que eu e você pudéssemos andar como Ele andou, esse deveria ser o meu maior propósito. O meu maior propósito, o teu maior propósito. Porque quando a gente estabelece como o maior propósito o alvo e o desejo do coração de Deus, querido, a gente começa a experimentar tudo que Jesus experimentou. O capítulo 2, no finalzinho do versículo 5, diz assim, eu vou ler o versículo 5 e 6 de novo, diz assim: aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E aí o finalzinho diz assim: nisto sabemos que estamos nele. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como é que é possível alguém saber que eu sou de Cristo? Que nós somos do Senhor? Não é pela quantidade de cultos que nós participamos. É pela maneira com que nós andamos. E aqui eu não estou desvalorizando o culto, né? O culto faz parte de um processo divino de crescimento das nossas vidas. Mas quantas coisinhas, queridos, que vão afastando a gente daquilo que Deus deseja. Quantas coisinhas.
essa deveria ser a minha maior meta, andar como ele andou. Imagina se esse grupo que está aqui nessa manhã, saísse daqui comprometido em andar como Cristo andou na face da terra. Qual o impacto disso? Se nós voltássemos para as nossas casas comprometidos em andar como Cristo andou, qual seria o impacto na cidade? Talvez a gente sofresse algumas perseguições, né? Bem provável. Mas com certeza, queridos, nós revelaríamos Cristo de uma forma muito profunda para a cidade de Maringá. Amém, querido? Quem deseja fazer desse alvo o seu alvo de vida? Em nome de Jesus. Dizer assim: Deus, eu quero. Se esse é o teu desejo, que eu ande como o Senhor andou, eu quero fazer desse desafio o alvo maior da minha vida. Né? Talvez você diga assim: pastor, mas como é que eu vou saber? Né? Por isso que eu disse, se você ler toda a carta de João, você vai ser muito confrontado por ela. Né? Só esse pedacinho que a gente leu, ele já estabelece alguns princípios de relacionamento que já arrebentam com a gente. Coisas que não deveriam ser presentes nas nossas vidas, mas que estão. E ele vai trazendo cura, né, para as nossas vidas. É se olhar para as Escrituras, colocar o coração nela. Há dias atrás eu até coloquei um postzinho de um autor antigo, Richard Baxter, e ele fala que, quando eu leio as Escrituras, ele diz assim: depois que eu ler, eu deveria orar fervorosamente para que aquilo que eu li se tornasse parte da minha vida, para que aquilo que eu absorvi com a leitura, né, passasse a fazer parte, tornasse parte de mim. Esse é o grande desafio do coração de Deus. E ele diz: ore fervorosamente, pedindo que o Espírito Santo traga aquela palavra e torne aquela palavra parte da sua vida, vida na sua vida, e possa ser vida através da sua vida. No nome de Jesus. É o desejo do coração de Deus, e desse desejo do coração de Deus deveria ser, com certeza, o nosso maior propósito, o nosso maior alvo. E por fim, querido, quando a gente vê esse desejo do coração de Deus se tornando parte das nossas vidas, isso traz autoridade sobre as nossas vidas. Se a gente olhar, a gente vai descobrir que, andando como Jesus andou, a gente tem algumas vantagens, tem luta, mas tem algumas vantagens. E a primeira delas é interessante, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aí tem um Czinho ali. Se, todavia, se todavia alguém pecar, né, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É muito forte isso, queridos. O pecado não é prática da vida cristã, mas ele pode, segundo João aqui, ele diz: se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Ou seja, assim, nós recebemos da parte de Deus autoridade contra as trevas, e
se porventura acontecer algum tropeço, nós temos uma ação imediata de Deus, que nos livra de ficar amargurando o peso do pecado, de ficar escravo do peso do pecado. Nós temos um grande benefício. E é muito interessante porque quando João está trazendo essa revelação ao nosso coração, querido, ele está dizendo que essa revelação, ela nos livra e ela também muda a nossa visão, muda o nosso coração em relação às outras pessoas. Porque ele diz que esse sacrifício foi feito não apenas por mim, mas por toda a humanidade. E aí eu posso olhar para qualquer pessoa com graça, sabendo que o mesmo poder que alcançou a minha vida pode alcançar qualquer pessoa. É verdade ou não? E hoje a gente está vivendo um tempo, queridos, que a gente tem dificuldade de olhar para muitas pessoas e acreditar que a graça de Deus pode alcançá-las. É verdade ou não é verdade? A gente olha para alguns órgãos de autoridade do país e a gente fala assim, nesse nem Jesus dá jeito. Porque a gente está tão machucado pelas coisas que a humanidade faz. Mas um povo sem Deus, você espera o quê? Que ele vai andar em santidade? Que ele vai agir em santidade? Que ele vai ter procedimentos santos? O João está dizendo assim que o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Se eu estou andando com Cristo, o pecado não tem domínio. Paulo fala isso em Romanos 6, 7 e 8. O pecado não tem domínio. O pecado só tem domínio se eu me oferecer. Mas essa graça de Deus, ela muda também a minha visão. Ela muda o meu procedimento, ela muda a minha perspectiva em relação à presença do Senhor. O pecado não será constante e não terá domínio, segundo João. Segunda vantagem é que a gente desfruta de forma profunda da sua graça e da sua misericórdia. O apóstolo Paulo fala isso em inúmeros lugares. Ele diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou de um lugar de destruição, nos tirou de um lugar de morte, nos tirou de um lugar de escravidão e nos colocou no reino do Filho do seu amor, onde esse reino foi estabelecido mediante o sacrifício. E ele diz, aqui você encontra a vida. Aqui você pode desfrutar da graça. Aqui você pode experimentar o amor do Senhor de uma forma poderosa. Deus não só nos tirou, como nos deu autoridade para poder desfrutar daquilo que Deus tem como princípio de vida para nós. Terceiro, nós podemos ser aperfeiçoados no amor. No versículo 4 e 5, diz assim, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ou seja, querido, não tem jeito de estar em Cristo e continuar do mesmo jeito.
Não tem jeito de mergulhar na palavra e continuar da mesma forma. Não tem jeito de permitir, deixar a palavra de Deus entrar no coração sem que ela cause o impacto que Deus deseja que ela cause. Há uma mudança. Quando João fala assim, que aquele que diz eu conheço e não guarda, é mentiroso e nele não está a verdade. Tiago 1,25 fala isso de uma outra maneira, mais suave. Ele diz assim, que aquele que medita na lei do Senhor, aquele que reflete, aquele que absorve a lei perfeita, a lei da liberdade, não sendo operoso, não sendo negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. É a mesma coisa que João está falando, de uma forma mais suave. Diz, aquele que não pratica, engana-se a si mesmo. Aquele que não coloca em prática aquilo que Deus estabelece, engana o seu próprio coração. Mas aquele que põe em prática aquilo que recebe da parte de Deus, com certeza vai desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vai ser aperfeiçoado. Vai ser aperfeiçoado. Não tem jeito de não ser aperfeiçoado. A palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela restaura, ela cura, ela liberta, ela nos faz enxergar as coisas segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E talvez, querido, nesse tempo, a gente precise pedir que Deus abra os nossos olhos à luz da sua palavra, para que a gente possa enxergar segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Eu queria, querido, que você pudesse colocar em pé um pouquinho. Eu queria que você fechasse os teus olhos um pouquinho. Durante essa semana, querido, eu estava fazendo meu momento com Deus aqui. E Deus falou muito forte comigo num texto tão conhecido. Tiago 5. Ele diz assim: está alguém aflito? Faça oração. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E aí ele fala assim: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará.
e se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas aí, quando eu estava aqui refletindo, é um conjunto de coisas. Ele diz assim: está alguém sofrendo? Faça oração. Jesus orou, querido. Como é que era a vida de oração de Jesus? É um conjunto de coisas. Jesus era adorador? Ele diz: está contente? Está sofrendo? Qual é a resposta? Está contente? Qual é a causa do seu contentamento? Ele está falando de uma vivência, ele está falando de vida. Quando ele fala de oração da fé, querido, ele está falando da oração que sai de uma caminhada com Deus, de um andar com Deus, de estar vivendo em Deus. E ele diz: é essa vida em Deus que nos coloca de pé. E aí ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí ele diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos. E ele diz: e ele orou com fervor, orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Elias, tão como você e eu, nos seus pensamentos, sentimentos, e a gente olhando a história dele, a gente vê isso. Ele oscilou entre ânimo e desânimo, entre depressão, em desejo de fugir, ele teve todos esses sentimentos. Mas era um homem de Deus, sensível à voz e à direção do Senhor. E aí, quando abriu a boca para orar, amados, mas a palavra fala que ele orou com fervor. O coração estava lá. Orou fervorosamente, orou com instância. E Deus ouviu o seu clamor. Eu queria, em nome de Jesus, essa palavra é muito desafiadora para a minha própria vida. O desafio de andar como Jesus andou. Esse tem sido a minha meta, tem sido meu alvo, tem sido meu desafio. E esse precisa ser o nosso desafio como igreja. Porque isso muda a nossa visão, isso muda o nosso entendimento. E a gente vai estar muito mais preocupado em agradar o Senhor do que com qualquer outra coisa. E Deus vai ser honrado nisso. E a gente se levanta com muita autoridade.
Tem sofrimento, a solução é Deus. Tem alegria, a razão da alegria é o Senhor. Tem direção de Deus, querido, para esse tempo. Tempo de luta. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do culto, e a gente vê quantos braços direitos que a gente chama, aqueles que a gente chama de braços direitos na igreja, têm sido recolhidos pelo Senhor nesses dias. Recentemente, Bandeirantes foi um dos braços direitos da igreja. Há dias atrás, perdemos alguns aqui. Ontem o irmão Aquias, lá em Santo Antônio da Platina. O irmão Aquias era o Jonas nosso aqui. Mas nós temos um consolo nisso. Todos eles estão na glória. São homens que, na sua simplicidade, viveram. Tinham como propósito agradar ao Senhor. Nenhum perfeito, mas tinham como propósito agradar ao Senhor, servir o Senhor, fervorosamente. Fervorosamente. E eu penso que Deus deseja nos levantar nesses dias, querido, como igreja, como corpo, andando como Ele andou, andando como Ele andou. O mundo estava em trevas quando Jesus veio. Mas quando Jesus veio, a palavra diz que o mundo viu a gloriosa luz. E Jesus disse que Ele era a luz do mundo e Ele nos transformou em luz do mundo. Nós somos, eu e você, a igreja do Senhor. Amém, querido? Feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus, esse coração é teu, em nome de Jesus. E eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, assim como essa carta começa, João começa dizendo: olha, eu estou dividindo com vocês o que nós estamos experimentando da parte de Deus. Nós estamos dividindo a nossa alma, nós estamos dividindo a nossa vida, nós estamos dividindo a nossa intimidade, nós estamos dividindo, fluindo de nós. É impressionante a forma como ele coloca. O que vimos, o que nós tocamos, o que nós apalpamos, é o que nós queremos que vocês também experimentem. Querido, coloque diante do Senhor. Tem tantas coisinhas pequenas que não tem valor diante de tudo que nós estamos vivendo, mas que a gente fica apegado a elas. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, ó Deus, reunida nesta manhã. Deus, nesse tempo de luta, nesse tempo de batalha, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de ameaças, ó Deus querido, que estão diante de nós, tempo de insegurança, Pai. Ó Deus querido, nós queremos derramar as nossas vidas diante do teu altar. Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos clamar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, e nos aperfeiçoe, Pai, pela tua palavra. Ó Deus querido, nós queremos andar como o Senhor andou, Pai. O Senhor não andou num mundo, Pai querido, onde a paz reinava, onde a prosperidade reinava, onde as coisas aconteciam segundo, ó Deus querido, o coração do homem. Ó Deus, o Senhor veio num ambiente, ó Deus, de opressão, de luta, de batalha, de dificuldades, ó Deus, de crises, de ameaças constantes. E no meio desse ambiente, Pai querido, o Senhor se levantou, apontando um caminho, direcionando as pessoas, ó Deus querido, para andarem, ó Deus, segundo o teu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós, ó Deus querido, e nos encha de novo, Pai. Ó Deus querido, para que
aquilo que nós vemos, Pai, na igreja que nascia, ó Deus querido, um povo, Pai querido, confundindo, um povo de fora, ó Deus querido, confundindo, ó Deus querido, a igreja nascente, ó Deus querido, com o Senhor. Olhando para aqueles homens e mulheres, tão imperfeitos quanto nós, mas olhando para eles e dizendo, são Cristo, são parecidos com Cristo. Refletem no falar, refletem no agir, refletem na postura, refletem, ó Deus querido, por todos os meios que são do Senhor. Ó Deus querido, vem de novo, Deus, enche o nosso coração de novo, Pai. Para que, ó Deus querido, assim como Pedro e João, depois da cura do coxo na Porta Formosa, quando diante das autoridades, sendo interrogados pelas autoridades, sendo ameaçados pelas autoridades, as autoridades olham para eles, sabendo que eram homens simples, iletrados, incultos, mas olham para eles e veem que deles fluía uma sabedoria divina, e reconhecem que eles andavam com Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, nós te pedimos, Deus, vem com teu Espírito sobre nós, vem com teu Espírito, ó Deus querido, trazendo renovo para a tua igreja, ó Deus querido, nesse tempo, trazendo mesmo autoridade para a tua igreja, ó Deus querido, para que viva verdadeiramente uma vida segundo o teu coração, e se porventura, ó Deus querido, algum tropeço aparece, ó Deus querido, ela imediatamente invoque, Pai querido, o sacrifício do advogado, ó Deus, o sacrifício que tornou-se propiciação, ó Deus, para nossa cura e nossa libertação. Ó Deus querido, que aquele sacrifício, ó Deus querido, mude a nossa visão, mude a nossa mente, mude o nosso coração, para que a gente possa entender, Pai querido, ó Deus querido, que não há, ó Deus querido, nenhum coração que não possa ser alcançado, ó Deus, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pelo amor do Senhor, pelo poder do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, vem com teu Espírito, vem com teu Espírito e nos enche de novo, Pai, nos enche de novo, Pai. Ó Espírito Santo, eu sei que o teu Espírito já veio, ele já foi dado, diz a tua palavra, mas Deus, nós precisamos desse fogo de novo, nós precisamos do fogo de novo, Pai. Ó Deus, assim como o Senhor fez com João Wesley, Pai, ó Deus querido, no meio de uma nação, Pai querido, ó Deus querido, reconhecida como nação cristã, Pai, mas que tinha perdido de vista, ó Deus querido, muitas coisas do Senhor, e o Senhor enche o coração, o Senhor aquece o coração daquele homem, ó Deus, e junto daquele homem, ó Deus, uma multidão de pessoas, o Senhor levantou com o coração aquecido, com o coração abrasado, com o coração incendiado pelo fogo do teu Espírito, e o Senhor mudou a história de uma nação inteira. Ó Deus querido, faz de novo, Pai. Para que nesse tempo de tanta luta, de tanta tragédia, ó Deus querido, as pessoas possam saber que há esperança no Senhor, que há possibilidade no Senhor, que há jeito no Senhor. Ó Deus, no poder do nome de Jesus, eu coloco cada um dos meus irmãos e irmãs, eu coloco a minha vida, a minha família, eu coloco, Deus querido, todos os ministérios da igreja, ó Deus querido, nas tuas mãos, eu entrego, Senhor Jesus, e clamo, Pai, levanta teu povo, levanta-nos, ó Deus querido, como homens e mulheres que andam como o Senhor andou. Ó Deus, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, toca nas crianças, ó Deus querido, toca nos adolescentes, toca nos jovens, toca nos anciãos, Pai, toca nos casais, nas famílias, Pai, toca em nome de Jesus, Pai. Ó Deus querido, levanta o teu povo, Pai querido, desde a mais tenra infância, Pai querido, até, Pai querido, a idade mais avançada, e nos prepare, ó Deus querido, para o grande encontro com o Senhor. E enquanto esse grande encontro não acontece, que nós possamos revelar, ó Deus querido, o teu amor, o teu poder e a tua presença, ó Deus querido, por onde quer que a gente ande, no nome de Jesus.
Amém. Amém, querido? Em nome de Jesus.